Bom, boa tarde aos meus colegas, boa tarde a você que está em casa nos acompanhando nesses momentos tão tensos, históricos de Brasil que nós vivemos, né? Uma crise institucional, segundo a carta dos militares da reserva. Essa carta que os oficiais de reserva divulgaram, ela foi noticiada em alguns sites de forma equivocada como sendo uma carta do alto comando. Não era, né? Era uma carta de oficiais da reserva a oficiais do alto comando. O destinatário da carta e não o remetente era o alto comando. E como o Zé Maria falou bem, muitas vezes os oficiais da reserva, por poderem se manifestar, se manifestam, externam os sentimentos que não podem ser descritos pelos oficiais da ativa. E portanto, eu apurei sim que esta carta, essa manifestação dos oficiais da reserva será a pauta da reunião do alto comando que começa nesta terça-feira, a reunião do alto comando do Exército. Eles discutirão sim isto dentro da pauta dele, porque externa o sentimento de parte da tropa que eles comandam. Muitas vezes o alto comando está lá longe, lá em Brasília, todo mundo, então nos seus respectivos comandos, e muitas vezes não sabem o que está acontecendo, o sentimento de perto da tropa, e essas cartas ajudam. Será a pauta também dessa reunião, isso é importante para as pessoas que estão assistindo em casa, essas manifestações, já há mais de 3 semanas, as pessoas ininterruptamente, diariamente nas portas dos quartéis, clamando por socorro. Essas pessoas estão sendo sim ouvidas, às vezes dá a impressão que não estão, mas estão, e eu apurei que estão. Os militares, eles costumam ser meio surdos quando as disputas são disputas de políticos e tudo mais, mas clamor do povo é algo que eles costumam escutar. É importante, todas as nossas autoridades deveriam escutar os clamores do povo, né? Agora, eu também apurei, em relação a esses clamores populares, que isso que o Zé falou está absolutamente correto. Há articulações em grupos de militares para uma nova manifestação, e essa a ser feita por oficiais da ativa. Da ativa. Ela não deve ter teor político, porque, como o Zé Maria disse, os militares são proibidos de falarem sobre política, de se manifestarem politicamente, mas ela deve ter um teor institucional. Eu pude ver um rascunho dessa manifestação. E eu posso dizer, estou aqui simplesmente externando o que eu estou vendo dentro da caserna, que eu nunca vi tanto descontentamento, tanto consenso de descontentamento. Porque até pouco tempo atrás, virtualmente todos os militares com quem eu conversava, eles viam com naturalidade os acontecimentos políticos do país, até em momentos graves, né? Mas parece que essas últimas ações do Supremo Tribunal Federal, elas entornaram o caldo. O Xandão arrebentou a corda. E isso aqui, obviamente, é a minha percepção, e vamos ver se ela vai ser traduzida em alguma manifestação mais explícita. A última vez, eu fui pesquisar isso, as pessoas às vezes não entendem o tamanho do que seria um grupo de coronéis e outros oficiais da ativa se manifestarem. A última vez que os oficiais da ativa do Exército se manifestaram foi sob o governo de Getúlio Vargas, em 1954. Naquela ocasião, 80 coronéis se posicionaram sobre as tensões políticas no país e a crise de comando que as forças estavam vivendo. Só para as pessoas que estarem em casa entenderem a gravidade do que foi essa carta naquele momento, essa carta foi de fevereiro de 54, em agosto de 54, o Getúlio Vargas foi pressionado pelos comandantes, né, aí sim os generais, das forças, de todas as forças armadas, a renunciar, e ele acabou resolvendo isso com um tiro no próprio peito. Então, da última vez que os oficiais do Exército Brasileiro da ativa se manifestaram, o presidente deu um tiro no peito alguns meses depois. Então, e foram 80, né? O que eu tenho visto aqui é a expectativa da assinatura de talvez centenas de oficiais. Vamos acompanhar, vamos ver o que vem por aí. Mas o que eu posso falar é que esse clima, que é um clima assim, de certa divisão, ele também é percebido lá no alto comando. Como é que funciona o alto comando do Exército? É uma espécie de colegiado, são 14 generais de Exército, né, ou seja, generais de 4 estrelas, que participam do alto comando. Eu apurei que há 3 dos 14, que têm se colocado de forma aberta na articulação contra uma ação mais direta, mais contundente das Forças Armadas. E nem sempre nós aqui como jornalistas, nós podemos falar tudo que as nossas fontes contam, né? Às vezes a gente tem um negócio do off, e a gente como jornalista tem que respeitar o que falam pra gente em off. Mas hoje, por um dever cívico,
eu vou ter que dar nome aos bois aqui. Eu vou fazer isso porque eu acho que o povo brasileiro tem o direito de saber quem é quem. São as pessoas que são servidores públicos em última instância, e vale saber quem é quem, pelo menos o que se diz, né? Os três que estão agindo abertamente são o comandante militar do Nordeste, o general Richard Fernandes Nunes, o comandante militar do Sudeste, o general Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva, e o comandante militar do Sul, o general Valério Stumpf Trindade. O general Richard, com as pessoas que eu comentei, ele é tido como alguém de um perfil mais acadêmico e que tem algumas posições mais ideológicas que são muito à esquerda para o padrão do Exército Brasileiro. Esse é o general Richard, né? Essa visão mais à esquerda para os padrões do Exército. Já os generais Tomás e o Stumpf têm histórias que eu achei mais interessantes, pelo menos pelo que eu pude entender, né, e aprender com as pessoas com quem eu conversei. O general Tomás, vejam vocês, ele foi ajudante de ordem do Fernando Henrique Cardoso por 6 anos. Então, ele foi ajudante de ordem, se eu não me engano, por 4 anos, saiu, fez ECM, voltou como ajudante de ordem. Então, ele é tido como lá dentro do comando, como o que mais entende de política, de articulação e etc. E também é tido como uma pessoa bem mais progressista. Quando ele foi comandante da AMAN, por exemplo, a academia, né, Academia Militar das Agulhas Negras, que forma os oficiais do Exército, muita gente reputa ele uma mudança na formação acadêmica, né, dos nossos militares do Exército, que hoje impactam negativamente a formação deles, umas coisas bastante progressistas para a AMAN. Vejam vocês, né, transformação do currículo e da formação dos militares, onde foi que vocês já ouviram essa agenda antes. Já o general Stumpf, ele é conhecido em Brasília, e estou falando aqui, não estou cometendo, nesse caso, nenhuma inconfidência, porque é público, todo mundo me fala isso, que ele é muito amigo de infância, né, colega do Colégio Militar, do ex-advogado-geral da União, do governo Bolsonaro, que é o José Levi Melo do Amaral Júnior. O Zé Levi era tido como alguém muito bem relacionado com o STF do governo Bolsonaro. Ele era fazia uma espécie de meio de campo do STF com o governo Bolsonaro quando ele estava na AGU. Mas diziam que ele trazia para o Palácio, na verdade, a defesa das pautas do STF. Então ele era uma espécie de defensor dos interesses do Supremo Tribunal Federal dentro do governo, assim me contam. E ele saiu do governo Bolsonaro porque não quis se posicionar no Supremo Tribunal Federal contra as medidas restritivas que alguns estados adotaram na Covid.